Olá, meus queridos amigos e amigas do canal 17, a paz do Senhor esteja com vocês. Outra segunda-feira que estamos aqui compartilhando outro de nossos maravilhosos temas em nosso programa Saúde e Mais Beleza. Eu gostaria de apresentar a minha convidada, uma convidada especial no dia de hoje, a convidada Janine. Ela é psicóloga, ou seja, é sua especialidade, além de ter especialidade em avaliação em laudos em cirurgia bariátrica. Para mim é um enorme prazer para nossa produção do canal, além de para vocês, nossos telespectadores que estão assistindo ao nosso programa. É um grande prazer e privilégio ter a ela como nossa convidada, muito grata por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. Tá, gostou de participar, ou seja, gostou do convite que a gente fez para o programa? Sim, bom dia, telespectadora, paz do Senhor Jesus. Eu fiquei muito feliz com o convite, agradeço muito a Yanete, o pastor Mauro, por esse convite. Acredito que vai ser algo bem enriquecedor, vai ser algo bem importante para a gente falar aqui hoje. E a gente gostaria que vocês prestassem muita atenção em toda a nossa conversa e tudo que nós vamos entrar aqui hoje como tema. Então, meus amigos, já vemos, nossa convidada está muito grata. Eu acho sim que é um tema muito produtivo para vocês. É um tema que muitas pessoas vão tirar muitas dúvidas porque nem conhecem, que ainda estão passando por essas situações como tal, e vai servir de muito ensinamento para todos vocês, nossos telespectadores. Então, eu queria começar sobre o tema que decidimos compartilhar com você, ou seja, debater e comentar com você no dia de hoje. Desculpem, é um tema muito polêmico. Ela é uma doença que é agravante do estado da saúde da população brasileira, sobretudo, e que afeta qualquer grupo de idade, já seja desde pessoas mais jovens, ou seja, mesmo adolescentes, que é muito frequente, além de pessoas já mais adultas e como tal os idosos. Então, você se perguntará, Janete, que tipo de doença será essa que agrava tanto a saúde de nossos brasileiros, além de que pode afetar qualquer grupo de idades? E então, meus amigos, é precisamente dentro dos transtornos de humor, tem diferentes transtornos, formas de transtorno como tal do humor, e dentro deles precisamente temos os transtornos da depressão. E porque afeta sobretudo mais, de forma geral, afeta muito nossos adolescentes. Por quê? Porque os adolescentes, eles não conseguem, tem uma imadurez psicológica, ou seja, eles não conseguem lidar com tantas emoções juntas. Eles, além de por o elevado índice de atos suicidas acontecidos de faz uns anos até agora, han acontecido muitos como tal acontecimentos de suicídio aqui no Brasil, além de que nossos adolescentes e demais pessoas que possam apresentar esse tipo de transtornos, eles têm dificuldades para enfrentar eventos, acontecimentos como tal no transcurso da vida como tal. Sim. Além de que tem outros fatores como tal, os fatores no entorno de vida social, que ele fica mais exposto por ser adolescente, que saem mais na rua, como tal, ele fica mais exposto como tal a esses tipos de fatores que este tipo de doença inclui. No caso da prevalência, eu gostaria de falar um pouco para vocês também de como o comportamento da prevalência desta doença a nível mundial e aqui no Brasil. Segundo dados estabelecidos por Organização Mundial de Saúde, ela divulgou como tal que este tipo de, ou seja, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. E que como tal a prevalência a prevalência é de 4,4% na população mundial como tal. Já no caso do Brasil, o 5,8% é acometida, ou seja, sofre como tal deste problema de saúde, e isto faz que 11,5 milhões de pessoas sejam atingidas por este tipo de trastornos depresivos. Sim. Além de que tem outros, como tal, outros dados importantes, que é no caso de os países que têm mais prevalência desse tipo de transtornos, e no caso do Brasil, constitui o país com maior prevalência de depressivos, seguido de, ou seja, em América Latina. Já no caso das Américas,
constitui o primeiro país em mais frequência é Estados Unidos. Sim. Ou seja, Brasil fica atrás de Estados Unidos em segundo lugar. E dentro de outros países com maior frequência, além de Brasil e Estados Unidos, tem outros países onde é muito frequente este tipo ou seja, de doença como tal a depressão, que é no caso da Austrália e Ucrânia. E no caso dos países com menos prevalência de transtornos depressivos, temos no caso Guatemala e as Ilhas de Salomão. É muito estranho porque não é muito, esse país a gente não cita muito todos os dias. Então, meus amigos, vamos a fazer uma pausa do canal e daqui a pouco voltamos com nossa convidada Janine. Um prazer para nós. Então, meus amigos, estamos de volta aqui em nosso programa Saúde Mais Beleza. Reitero, estamos aqui com nossa convidada Janine. Ela é psicóloga, trabalha aqui atualmente em Três Rios. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre, ou seja, onde como tal ela exerce suas funções. Eu gostaria de perguntar para a minha convidada, Janine, quanto tempo você tem de formada na área da psicologia? Eu tenho de formação 8 anos, né, na área de psicologia. Há uns 4 anos eu me formei em avaliação e laudo em cirurgia bariátrica, onde a gente também associa, né, por muitas das vezes, um pouco sobre essa questão também da depressão, que leva à ansiedade e a ansiedade leva à obesidade, né, que também é um dos casos também que a gente tem frequência, né, mundial. E existe um número muito grande de pessoas com essa ansiedade adquirindo a obesidade na sua vida. Então, tem 8 anos mais ou menos que eu sou formada. Muito tempo, Tem uns anos. Tem muita experiência na área da psicologia. Então, depois de você, no final, se você quiser ser atendido por nossa psicóloga, a gente vai deixar seus contatos e onde procurar ela para no caso que você se vê em alguma situação de alguma doença psicológica, podemos procurar a nossa especialista Janine. No caso, você faz atendimento como tal aqui em Três Rios? Como é o seu horário de funcionamento, de atendimento, em que lugar? Eu hoje estou atendendo, eu tenho um consultório no Triângulo, no bairro Triângulo, e eu faço os atendimentos lá nesse consultório que eu tenho, e eu também faço algo que não é muito comum, né? Talvez em Três Rios e também em cidades grandes também é bem difícil, mas eu faço aquele atendimento que a gente chama de atendimento domiciliar, porque principalmente por causa dessa questão da depressão, em inúmeros casos as pessoas elas não conseguem sair de casa para poder ir até o consultório e fazer o atendimento. Não é muito comum aqui em Três Rios, também não é muito comum, mas os últimos casos que eu tenho encontrado da depressão, eles têm pedido que eu vá até eles. Claro que conforme o tempo do tratamento a gente faz com que eles venham até a nós, mas inicialmente as pessoas têm optado por isso. E às vezes as pessoas falam assim, Janine, mas um tratamento domiciliar tem que ter silêncio, não pode ter ninguém perto. E essa é uma das exigências que eu faço. É a questão de fazer a domiciliar, mas que tenha ninguém dentro de casa, que não tenha ninguém na proximidade, em horários que só esteja o paciente, para que eu possa fazer esses atendimentos. E eu acredito que o ambiente ele não muda do tratamento que a gente faz em questão de terapia, né, para a pessoa. O ambiente ele não vai mudar aquilo que a gente vai transformar dentro de você, que é dar o direcionamento, o caminho que você tem que percorrer para a sua melhora. O ambiente não faz o que você sente por dentro, o ambiente não muda aquilo que você tem como objetivo, que é querer mudar e querer ajuda para poder fazer o tratamento ser positivo para você. Eu acho que é muito gratificante, que é muito profissional de você, muito amor envolvido, porque aqui, não sei, o tempo que eu levo aqui em Três Rios, nunca vi uma profissional, ou seja, um médico assistir da área de saúde, uma pessoa, um profissional de saúde, assistirem em casa e dar algum tipo de tratamento como tal ao paciente. Eu acho uma coisa muito legal e muito gratificante para essa pessoa, porque em realidade é verdade, a depressão, as pessoas não conseguem às vezes sair do seu conforto, dessa rotina, eles gostam de trabalhar, tomar banho, eles querem ficar deitados. Então, se você consegue chegar
a essas pessoas é muito bom, Exatamente. muito legal. Como já falamos inicialmente, o país do Brasil constitui um dos países com maior prevalência como tal de transtornos depressivos. Então, eu gostaria de perguntar para a minha convidada, para todos aqueles que nos estiverem assistindo, o que é a depressão como tal, Janine? Então, inicialmente, assim como nós já conversamos, né, aqui no início, a depressão, eu até falei com a Ianete, ela precisa ser tratada realmente com seriedade. Existem inúmeras pessoas que não acreditam no fator chamado depressão. Elas não acreditam que isso é uma doença, ela é uma síndrome que tem afetado muitas pessoas, um número muito grande da população. Esses últimos tempos que tem ocorrido tantas coisas difíceis, né, que a gente tem assistido, esse fato tem sido agravante e ele é verdadeiro. Uma das coisas que eu falei com ela é que nós precisamos ter essa consciência de que a depressão ela existe sim, ela é grave sim, e ela pode acometer com vários setores, né, vários fatores de risco. A depressão, a gente chama ela também de transtorno depressivo maior. A depressão, o maior fato dela, que a gente pode dizer hoje o que é a depressão, ela vem de fator genético, né? Tem na genética da família, se alguém já existir com essa genética da depressão, é um fator de risco grande para que nós venhamos ter também a depressão. E ela é também um fator diário. O que a gente precisa entender, Ianete, às vezes, que as pessoas não entendem, é que existe uma diferença muito grande de tristeza e depressão. Tem pessoas que acham que você está triste, você já está depressivo. Não, por quê? Porque a tristeza, ela pode ocorrer devido a coisas que você vive no dia a dia. Então, você pode, às vezes, ficar triste através de luto, através de brigas, né, familiares, através de estresse no seu trabalho. Então, a tristeza, ela ocorre no máximo você ficar triste em 20 dias. Nesses 20 dias, a tristeza passou, acabou, você conseguiu se resolver, você conseguiu resolver o seu problema e aquilo ali passou, acabou. Agora, a depressão não, a depressão ela é contínua. Tem também a diferença da depressão com ansiedade, sabendo que a ansiedade ela também está junto com a depressão, mas também não quer dizer que quem está ansioso está depressivo, né? Também tem uma pequena diferença. A diferença é que a pessoa com depressão, a depressão, ela nada mais é do que a perda de desejos naquilo que você faz, perca em prazer de você fazer o que você fazia antes, como perder o prazer em cozinhar, perder o prazer de fazer as suas tarefas diárias, perder o prazer de você trabalhar, perder o prazer de você fazer todas aquelas atividades que você tinha, né, diariamente que você fazia, você perde todo esse prazer. Então você fica ali, acomodado, você fica parado, sem reação, sem saber o que você vai fazer. Então os problemas eles vêm à mente, aquilo que está te afetando ele vem à mente e você não consegue ter direção para onde você vai. Você perde, inclusive na depressão, a pessoa ela perde a memória passada. Ela tem um fator muito sério de você perder toda a memória daquilo que você viveu. Você se esquece, né, de tudo aquilo que você estava vivendo. E esse é o principal ponto da depressão. Além que se culpam, sentido de culpa por todas as sentido de culpa, achando que o que ela está vivendo em questão da depressão, a culpa é dela, de repente, por um desentendimento, de repente por alguma coisa que aconteceu, como eu falei inicialmente, como o luto, né? A pessoa ela fica remoendo toda aquela situação. Não acha um sentido lógico estar o que está acontecendo, não consegue ter uma lógica, independentemente que ela não seja culpada, ela acha que é culpada nessa situação. Exatamente. Além de outro termo ali importante, ali que você mencionou, a ansiedade e as diferenças entre um e outro, é o afeto. O afeto também, que como tal o estímulo que uma pessoa pode ter ante determinada situação, que pode também mudar dentro também do transtorno como tal do humor. Então, para todos aqueles nossos telespectadores,
para as pessoas que estiverem assistindo ao nosso programa e não conheçam muito sobre este tema de depressão, tiver suas dúvidas e até que poderia ser como tal uma dúvida de seus próprios pacientes na consulta do dia a dia. Sim. Que como tal, quando um paciente, como sabe que ele está passando por um período de depressão? Então, como eu disse anteriormente, há uma diferença entre a tristeza e a depressão. Uma pessoa triste não quer dizer que ela está depressiva, mas uma pessoa depressiva, para ela entender a questão do que ela está vivendo, ela vai ter momentos de tristeza profunda, ela vai ter momentos em que ela vai perder a vontade, o prazer de realizar suas atividades anteriormente. Ela vai ter a questão também que a gente fala sobre a lentidão, ela vai ter essa perca de memória, ela vai ter uma fadiga muito grande, a qual ela não vai conseguir realizar nenhuma atividade, mesmo que seja do lar. Ela tem todos esses questionamentos, sabe? Eu estive vendo que ele perde essa força muscular, ou força muscular, a gente chama de força motora. Ela não tem essa força também. Ou seja, a pessoa fica em outro mundo. Tem a questão do sentimento do transtorno bipolar, que é a mudança de humor. Ela vai ter constantes mudanças de humor. E isso também afeta quem está com depressão. Eu acho que esse é outro, que dentro do transtorno do humor, que é outro transtorno, está no caso da depressão, o transtorno afetivo bipolar, que se nossa convidada gostar do programa, a gente depois pode tratar em outro programa mais para frente sobre o transtorno afetivo bipolar, que é muito frequente aqui no Brasil também. E as pessoas também confundem muito sobre essa questão do transtorno afetivo. Na verdade, tudo quanto a gente fala em questão de síndrome, as pessoas elas levam para um lado muito exagerado. É igual quando a gente fala que uma criança ela é hiperativa. Aí, se a criança tem uma agitaçãozinha, se ela não consegue ficar parada, a mãe ou o vizinho ou alguém já olha e já fala, a criança é hiperativa. Então, assim, tem uma diferença muito grande de uma criança que ela é hiperativa, de uma criança que é mais agitada e está na idade dela de fazer, né, toda essa agitação de brincadeiras, entendeu? Tá, amor, obrigada por conselhos a nossos telespectadores. Outra pergunta como tal, a depressão ou seja, é consequência como tal ou poderia estar relacionado com os diferentes eventos e acontecimentos na nossa rotina de vida como tal. Sim. O que desencadeia como tal a depressão? Então, como eu disse inicialmente, a depressão ela é desencadeada na maior parte das vezes por fator genético. Ela pode se desencadear também através de um luto, ela pode se desencadear também, principalmente, que é um dos maiores fatores, através do estresse. O estresse, que é a síndrome do século também, né? É o estresse de pessoas que não têm uma pausa do trabalho, uma pessoa que ela está frequentemente não tirando momentos da sua vida para você, ela não consegue fazer essa diferença, ela não consegue ter momentos para ela, para a família, ela é totalmente workaholic, como nós dizemos, totalmente focada em seu trabalho, ela não tira esse tempo para ela e o nível de estresse ele vai aumentando cada vez mais. E a depressão ela se desencadeia principalmente quando o seu nível de estresse está muito alto. Então, você acaba sendo atingido pela depressão. Depressão, existem inúmeras formas de depressão, né? Então, assim, em cada uma delas tem um fator que faz com que você acaba desencadeando isso dentro de você. Agora que você está citando que tem inúmeros tipos de depressão, gostaríamos falar aqui para ver se você gostaria de falar para nossos telespectadores e as pessoas que estiverem assistindo este programa tão maravilhoso sobre depressão, quais são aqueles tipos de depressão e a classificação de forma geral deste transtorno? Os tipos de depressão que a gente encontra muito, o maior deles é o depressivo maior, né? Que é o fator genético, é o fator do estresse, então a gente consegue enxergar ele melhor. Tem também um que eu costumo falar, as pessoas não acreditam, a depressão sazonal, que é a depressão do clima.
É a depressão da onde quando a gente muda de clima e a pessoa ela não está muito acostumada com isso. Então acaba que ela acomete, né, e desencadeia essa depressão dentro dela. Tem a depressão distímica, tem a depressão mista, tem a depressão pós-parto, que a gente também ouve falar muito, e existem inúmeras outras depressões, depressão bipolar, tem todas essas depressões e inúmeras outras que, se a gente falar aqui, vai ter uma lista, né, para a gente poder comentar e falar sobre cada uma delas. Então, o mais importante é quando a gente sente que a gente está precisando de uma ajuda, a gente sente que a gente está com alguma alteração dentro do nosso corpo, dentro de nós, a gente precisa buscar um auxílio, a gente precisa entender um pouco melhor sobre tudo aquilo que a gente está vivendo e o que a gente está passando. É verdade, tem muitas pessoas que, se nos estiverem assistindo agora em casa, que realmente elas podem estar passando, não sei se vão identificar durante o programa com alguma dessas depressões, ou com o transtorno depressivo como tal, e se identificam ali e acham que não tem nenhuma doença como tal. Sim. E que realmente eles não vão ser como tal acometidos por nenhuma doença e realmente precisam ajuda, precisam procurar. Realmente não todas as pessoas, porque assim, eu tenho ouvido também pacientes que têm falado para mim: então, Janete, uma pessoa que tem, pero esses sintomas que eu estou tendo por esta situação, uma situação X de sua vida que levou a eles a esse quadro depressivo, que falam: mas eu não vou em psicólogo porque eu realmente não estou doido, falam essa expressão. Mas realmente não, o psicólogo, assim, ele maioritariamente o que faz é uma conversa com você, perguntar como você se sente, você sai como muito confortável da consulta. Sim. Você tem um alívio daqueles sintomas, você consegue se direcionar melhor e focar melhor essa situação que está vivendo nesse momento. Então, reitero, nossa convidada Janine, ela é psicóloga. Se você estiver ali em casa e se identifica com algum desses sintomas, depois, no final, vamos a passar seu contato, seu telefone, para procurar ela em seu consultório e conversar, porque eu acho que já só conversando com ela, você vai sair curado como tal já na consulta. Às vezes uma fala bonita, uma conversa confortável para um paciente, ele vai embora feliz. Sim. Porque é muito importante para estabelecer uma conversa onde o paciente se sinta confortável, se sinta seguro, e que até mesmo na medicação não tem nem que chegar, no caso, a medicar ele para ele se sentir melhor. Exatamente. Eu costumo dizer, Janete, todos os pacientes que entram no meu consultório e que pedem essa ajuda, a primeira pergunta que eu costumo fazer é: você quer essa ajuda? Porque é muito importante a gente saber que a pessoa não vai conseguir ser ajudada se ela não quiser essa ajuda. É verdade. Então eu sempre faço essa pergunta, porque se você quiser de verdade essa ajuda dentro de você, a primeira consulta que você fizer com qualquer psicólogo, eu tenho certeza que você vai sair muito diferente da forma que você entrou. Mesmo que ali não seja o início, porque a terapia, uma consulta psicológica, aquilo que você está passando, que você está vivendo, pode ser que você consiga se realizar, você consiga ter resultados positivos em 1 mês, em 3 meses, mas tem pessoas que podem ter que viver 2 anos dentro de um consultório. Pode ser que tenha pessoas que precisam passar pelo menos uma vez por mês no psicólogo, para sempre ter aquele direcionamento, para sempre ter aquele aconselhamento que a gente faz, que é para principalmente ajudar você, assim como ela disse, a não ter que depender de medicação. Medicação, a gente sabe que tem todo o fator de risco do nosso organismo, todo aquele fator em que a gente vai desencadear também muitas outras coisas dentro da gente, no nosso corpo, né? No nosso físico, e a gente está ali para poder ajudar principalmente a você não depender de medicação. Eu acho que a gente principalmente sabe que a gente tem hoje os médicos, a gente tem, claro, não vamos tirar os méritos dos psiquiatras, não vamos tirar o mérito, né, de todos os médicos que estudaram e estão ali para poder nos ajudar, mas a gente sabe que a gente pode ter uma qualidade de vida muito melhor se a gente não depender de certos tipos de medicação, se a gente não depender, ficar uma vida inteira dependendo de um médico, se a gente tiver uma boa mente, uma boa cabeça,
para poder entender tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa e a gente aprender a controlar as nossas emoções. Porque todos os tipos de síndrome e doença que a gente passa na nossa vida é questão emocional, principalmente, né? O estresse é o quê? Ele é um sintoma emocional, é um estado que você tem, né, de emoção, é o estresse. Então, se ele vai desencadear uma depressão, então a gente pode se entender que tudo que a gente vive é questão emocional da nossa vida, do dia a dia, de tudo que a gente passa no meio familiar, no ciclo social em que a gente vive, no nosso trabalho, crianças, adolescentes na escola, na faculdade, né, os jovens na faculdade, e tudo isso faz com que o nosso fator emocional ele mude. Então isso pode desencadear não só a depressão, mas inúmeras doenças e síndromes na nossa vida. E não sei, eu penso assim, eu acho, não sei se você concorda, que eu acho que 90% do diagnóstico como tal e a recuperação desse paciente vai depender dele mesmo, da vontade que ele tenha de se recuperar o mais rápido possível, porque se o paciente não quiser, como você falou, vai retardar muito em ele voltar a esse quadro como tal depressivo. Exatamente. Eu posso até falar para você que não vai depender dele nem 90%, vai depender dele 100%. 100%. 100% vai depender dele, porque se ele realmente não quiser essa ajuda e não tiver aberto a aceitar o nosso aconselhamento, realmente fica muito difícil a melhora. Principalmente o quanto antes que ele espera. É muito importante. No caso, se alguém como tal já seja identificado com alguno, com tudo que temos falado já sobre os transtornos depressivos, como tal, que desencadeia ele, o que é a depressão, além de como tal outros fatores, você poderia falar um pouco sobre quais são os sintomas, de forma de resumo, porque já a gente acha que tem falado um pouco de cada coisa, então, para focalizar mais nossa conversa, para aqueles interpretadores que estiverem assistindo, eles entendam melhor como tal, quais são os sintomas que eles podem apresentar sobre este transtorno. A pessoa com depressão, o principal fator foi aquele que eu te falei, que foi a questão que eu falei para vocês, que foi a questão da perca de prazer nas atividades. É o principal fator. A pessoa, além dela perder o prazer nas atividades, ela pode perder o prazer afetivo também, né? Eu tenho pacientes em que eles perderam o prazer em amar o teu filho, em amar o teu esposo. Você pergunta que tipo de sentimento ele tem, ele não consegue dizer, ele fala, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não tenho mais aquele sentimento de antes, eu não tenho mais prazer de cuidar do meu filho, né? Esse também é um fator muito grande, porque a gente sabe que como que mãe vai perder o prazer em amar o seu filho, né? Em fazer as coisas para ele. E a pessoa depressiva, ela simplesmente faz por obrigação, ela já não faz mais com aquele prazer e com aquele amor. Existem os sintomas também da fadiga, como a gente falou inicialmente. Existe também o fator de você não ter prazer em realizar atividades tanto domésticas quanto atividades físicas. Existe o fator também do transtorno bipolar, alteração de humor que a pessoa tem muito, muito grande, um nível de tristeza muito grande, a pessoa pode ter a questão do choro, a questão de ser sensível, a questão de não aguentar ouvir determinadas coisas, que ela se sente profunda culpa por aquilo que ela está vivendo, né? Às vezes as pessoas falam alguma coisa com ela e ela sente uma culpa muito grande por aquilo que ela está vivendo, e a gente não pode culpar alguém por ter desencadeado essa depressão. Assim como eu disse, às vezes é por fator genético, às vezes é por fator de estresse. Então, a questão não é a culpa dela, a questão é de tudo aquilo que ela está vivendo no dia a dia. E existem muitas situações em que ela pode viver e que ela não consegue identificar que ela não tem culpa do que ela está vivendo. Às vezes é uma cobrança muito grande, é uma responsabilidade muito grande em que ela vive, tanto no trabalho quanto dentro de casa. Então, ela não pode se culpar por aquilo ali. Eu acho que é um dos principais pontos que a gente tem que trazer aqui hoje, né? É a questão da culpabilidade, que a pessoa não pode existir dentro dela em questão do que ela está passando, do que ela está vivendo. Ela tem que entender que é um momento que ela está passando, é uma doença, mas é um momento que a gente tem certeza que vai passar e que isso vai ter cura, porque a gente tem que ter, principalmente como foco aqui hoje,
é entender que a doença da depressão, ela tem cura sim. E muitas pessoas acreditam que não, mas ela tem cura. Eu costumo dizer e trazer como exemplo, Enete, a questão do câncer. Que o câncer, a gente sabe que os dados científicos dizem que, vamos botar 95% é fator emocional, o câncer. Ele desencadeia por fatores emocionais. Só que quando você já tem uma brecha dentro de você, aberta por uma má alimentação, por questão de saúde, que você não se cuida, você já tem um grande risco de você desencadear um câncer. Mas quando isso se acomete e se ajunta com a questão emocional, a chance de você ter o câncer é muito maior. Muito maior. E quando você não detecta ele rapidamente, pode acontecer que você não consiga alcançar essa cura. A depressão não, a depressão ela pode chegar ao nível maior, porque a gente tem o nível que é médio e o nível de transtorno maior, né, de depressão. E essa questão do transtorno maior de depressão, a gente pode entender que é alto, que é grande os riscos, mas ele ainda assim tem cura, se você quiser ser curado. Exatamente. Então, continuamos aqui com nossa convidada, a psicóloga Janine. No caso de alguém que já está com depressão, quais são os riscos como tal que essa pessoa pode apresentar? Então, a pessoa com depressão, se ela não souber inicialmente identificar rapidamente todos esses sintomas que a gente vem falando ao longo do programa, ela precisa procurar rapidamente um médico se ela identificar isso nela. E como nós falamos inicialmente, nós somos muito a favor da cura saudável, que é a cura de você ser aberto a você falar, a você expor, você colocar para fora o que você está sentindo. Então, nisso a gente consegue ter uma cura mais saudável e não ser dependentes da medicação. Mas eu não vou tirar a questão de que quando a depressão ela está no nível mais avançado, o nível mais alto, você precise procurar um psiquiatra, porque ele precisa apresentar toda a medicação, ele precisa fazer esse tratamento inicial com a questão da medicação e ele mesmo vai te indicar o psicólogo, para que além da medicação você consiga ter essa conversa, você consiga colocar para fora e você consiga se abrir para você fazer todo esse tratamento ser positivo ao longo da caminhada para você. Claro que vai chegar um tempo em que você vai conseguir se estabilizar e não vai precisar mais da medicação, né? Então, eu acredito muito nisso e existem muitos fatores em que a gente consiga fazer com que essa cura seja mais saudável. Mas no caso com um paciente, eu tenho essa dúvida, no caso já um paciente que esteja fazendo acompanhamento com psicologia, com um transtorno depressivo, você tratam a eles, tem várias sessões, como tal como você, no caso o paciente não voltar o quadro, não resolver com vocês mesmos encaminham para o psiquiatra, para ele ser medicado? Sim, como que funciona essa parceria entre você e o psiquiatra? A parceria é que quando a pessoa ela já está no nível muito mais avançado, ela procura já de imediato o psiquiatra, né? Porque eles já acreditam que eles têm essa dependência da medicação. Entendi. É um fator que é correto você buscar um psiquiatra quando você já sabe que você está no nível muito avançado da depressão, né? E geralmente quem identifica esse nível mais avançado são os familiares, que vê que a questão da depressão já está envolvendo até mesmo a família, já está afetando a família. Então eles já levam diretamente ao psiquiatra. E o que a gente precisa tirar, essa mística que existe, é que psiquiatra e psicólogo são médicos de doido. Não, eles não são médicos de doido. Existem sim a questão do déficit, né? Existe sim a questão dos pacientes que têm o déficit. Então, assim, não é médico de doido. A gente trata ali inúmeras questões, né? Tanto quanto adulto, quanto criança, quanto adolescente, até mesmo quanto os idosos, né? Porque idosos, eles têm também toda uma questão para poder buscar um psiquiatra e uma questão emocional. Então, a nossa parceria, ela é assim, quando eles procuram diretamente o psiquiatra que está no nível mais avançado, eles estão no nível mais avançado de depressão, o psiquiatra, ele sabe que há necessidade do psicólogo, né? E tanto o psicólogo que está ali em tratamento e a pessoa, ela está retrocedendo desse tratamento, a gente com certeza vai encaminhar novamente para o psiquiatra,
porque a gente também sabe que existe o fator, às vezes, da medicação ser um dos principais tratamentos para essa síndrome. E quando a depressão ela já está no nível mais leve e a pessoa ela tem uma mente, uma cabeça mais aberta para receber essa questão, ela já diretamente procura a gente, que é o psicólogo, porque ela já sabe que ela precisa se abrir e ela precisa falar sobre tudo aquilo que ela está vivendo. Eu acho que também, como já falamos mais para frente, que isso também envolve o tipo de pessoa. Porque se a pessoa acha que ela não vai melhorar com um psicólogo, que ela não vai fazer ou seja, se vai cooperar em esse tratamento para ele reverter esse quadro, ou seja, se ele em 90, 100%, ele não se entrega para ajudar psicologicamente a ele vai chegar um momento que você tem que entregar para um psiquiatra, porque, como tal, ele não quer se recuperar com ele mesmo, não tem essa vontade de se recuperar. Exatamente. No caso, como já temos falado, aquelas pessoas que estão assistindo ao nosso programa aqui, temos falado de tratamentos saudáveis, de cura. Existem muitos fatores ao longo de nossa vida, um entorno de vida social, todos os dias, que nos expõem a apresentar esses tipos de transtorno no dia a dia. Eu queria convidar a vocês, meus amigos que estiverem assistindo ao nosso programa Saúde Mais Beleza, que convidar a vocês a assistirem este vídeo que vamos a passar para vocês, que engloba como tal muitos desses fatores de riscos que influem neste quadro depressivo, além de outros que, como tal, erradicando ou combatendo esses fatores de risco, a gente trata e cura de forma natural, sem necessidade de uma medicação, estes fatores como tal. Aqui vai nosso vídeo. Então, meus amigos, estamos de volta aqui no programa Saúde Mais Beleza com nossa psicóloga Janine. Estamos tratando hoje o tema sobre transtornos depressivos, como tem afetado nossa população aqui do Brasil. E gostaria de perguntar para a minha convidada como seria o tratamento como tal para aqueles pacientes já diagnosticados com depressão. Que engloba o tratamento? O tratamento engloba, como eu falei aqui anteriormente, a questão do psiquiatra, tá? O psiquiatra ele vai fazer toda a parte do tratamento dele, do acompanhamento dele, ele vai passar toda a medicação. Se a pessoa já estiver no nível muito elevado, a questão do transtorno depressivo maior, que é o que mais afeta e o que mais atinge, né, a população ultimamente, e ele vai fazer todo o tratamento dele e ele vai encaminhar diretamente para o psicólogo. E dentro da psicologia, eu vou fazer todo aquele tratamento da questão terapêutica, e dentro da questão terapêutica eu vou colocar para que a pessoa ela tenha a vontade e o prazer de realizar todas as atividades que ela realizava antes. Eu acho que é muito importante ela começar a voltar aos poucos a realizar o que ela realizava, para ela poder ter aquela volta da memória sobre tudo aquilo que ela tinha prazer em realizar. Então, isso tudo faz parte do acompanhamento e do tratamento. E dentro do meu acompanhamento, eu gosto também de ressaltar que uma das partes do tratamento da psicologia, ela envolve atividade física, porque o tratamento para o depressivo, a atividade física ela é muito importante. Então, conforme vai passando o tratamento, eu acredito que um personal trainer, né, alguém que seja especializado em educação física e consiga realizar essas atividades com essa pessoa, ele também é um dos profissionais que vai conseguir ajudar no tratamento da depressão. No caso, já que você está citando ali como tal que a atividade física envolve o tratamento como tal do psicólogo, como tal a depressão pode levar uma pessoa a ser obesa e como consequência ela optar por o tratamento de cirurgia bariátrica, que no caso você também trata como tal essa especialidade? Sim. A questão da depressão na obesidade, às vezes ele vem desencadeado, como a gente conversou sobre a autoestima, né? A autoestima da pessoa ela é muito baixa, a pessoa ela não tem um apoio social, a pessoa ela vive desde a infância, porque tem gente que ela desencadeia a obesidade desde a infância e da adolescência, e isso vai levando até a idade adulta. Então, por muitas das vezes, ela desencadeia essa obesidade por questões de fatores emocionais, né? Então, isso pode acontecer, levar ela à obesidade, e acaba que, por muitas das vezes, Janete, a questão de realizar a cirurgia bariátrica é por questões de saúde.
Já não é mais em questão da autoestima, porque ela já está obesa, a autoestima já foi. Então ela já comeu, teve o transtorno compulsivo ali, né, de comer, e acabou que ela ficou obesa, então já não é mais questão da autoestima. Agora é questão realmente de saúde, né? E por muitas vezes também vem pro fator estético. É convivência com alguém que é belo, convivência com alguém que é magrinho, né? Pessoas da família que tá ali todo mundo sempre muito bem e ela não tá. Então ela procura também por fator estético. Combate com autoestima baixa, baixa autoestima, em comparação às demais pessoas. No caso de, como tal, dentro de os transtornos como tal do humor, que englobam também, tem um transtorno de depressão que afetam as pessoas, ou seja, como tal, as mulheres pós-parto, ou seja, transtornos depressivos pós-parto. Você conseguiria citar assim quais são os transtornos depressivos pós-parto e mais ou menos estabelecer uma pequena diferença, porque já estamos chegando quase ao final do programa, alguma diferença que as mulheres que encontram-se nessa etapa, essa fase da vida, elas consigam perceber quando elas estão passando por cada tipo desse transtorno? Sim. A depressão pós-parto, ela tem uma diferença grande com um tipo de sintoma que as mães sentem. 75% das mulheres elas são afetadas com a depressão pós-parto, que a gente ouve muito falar. Só que tem uma questão que dá uma diferençazinha da questão da depressão pós-parto, que a gente chama de baby blues. Baby blues, a mãe, ela não tem a perca das atividades diárias, né? Mas ela pode sim afetar ela. 70% das mulheres também vivem isso. Dentro da depressão pós-parto, é a diferença da depressão pós-parto com o baby blues. Ela não perde o prazer nas atividades diárias, mas ela tem uma questão sensível muito maior. Ela pode chorar mais, ela pode se irritar mais, ela pode ter essa mudança de humor bem relevante em relação à depressão pós-parto, que é a mãe ela ter um tipo de vida, um tipo de nível social e ela, de repente, a vida dela mudar. Às vezes é uma gravidez em que ela não esperava, que ela não desejava, não era o momento para ela, mas ela acabou que aconteceu pelo fator da vida e ela não consegue lidar com aquela situação. Ela acha que ela não vai ser uma boa mãe, ela acha que ela não tem a capacidade de cuidar de uma criança, então acaba que ela entra em depressão. Então ela perde todo esse prazer nas atividades que ela realiza e ela não vai ter prazer na criança, ela não vai ter um tipo de sentimento pela criança e isso sim é a questão da depressão pós-parto. Que já não vem depois que a criança nasce, ela já vem antes da criança nascer. Antes da criança nascer. Então, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria antes de despedir-me de vocês, queria agradecer a nossa convidada Janine por ter aceitado o nosso convite ao programa Saúde Mais Beleza e, como tal, ela ter orientado vocês, nossos telespectadores, por seu profissionalismo, pelas dicas, todos aqueles conselhos, aqueles tratamentos tão importantes na psicologia de os pacientes que sejam acometidos por esta terrível e doença como tal que destrói e mata cada dia mais pessoas em Brasil e no mundo como tal. Então, Janine, obrigada por participar, por ter aceitado o nosso convite, obrigada por tudo, agradecemos todos, estamos muito gratos por sua presença aqui no programa. Obrigada a vocês pelo convite. Quando vocês me chamaram, eu acreditei que fosse algo muito importante mesmo a ser falado. A gente está vivendo e como eu conversei com você, quero botar isso para os telespectadores, é que a depressão ela existe sim, acreditem nela sim, não é um drama que a pessoa faz, não é algo que ela queira, né? Porque ninguém quer ter depressão, então a gente precisa ter mais, lidar com isso com mais sensibilidade e entendimento. Muito obrigada pelo convite. De nada. Então, meus amigos, eu queria me despedir de vocês com a seguinte frase. Existem feridas que nunca são vistas no corpo e que são mais profundas e mais dolorosas do que qualquer sangue. Ou seja, às vezes temos doenças que, como tal, afetam nossa sangue, mas esta é uma doença que não afeta praticamente nossa sangue, mas afeta nossas emoções, afeta nosso sentido
psicológico, ou seja, afeta todo aquela parte que convive, de nós que convive com a vida, que tem relacionamento com as demais pessoas, e eu acho que é pior ainda, porque deteriora mais a vida social da pessoa como tal. E chegamos ao fim do nosso programa. Obrigada a vocês, nossos telespectadores, por assistir cada segunda-feira nosso programa. Queria convidar a vocês deixar seus comentários, se têm gostado dos temas tratados nos programas anteriores, se têm gostado desse tema, se tem alguma pergunta, algum interrogante, ou se tem alguma sugestão de algum tema que poderia ser tratado no nosso programa, em outro de nossos programas mais para frente. A gente agradece e retoma essa ideia também, tá? Até o próximo programa. Obrigada, fiquem com Deus.